Amém. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus. Por meio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Parabéns, aniversariantes. E que Deus te dê muitos anos de vida. Estamos alegres com o seu aniversário. Ponha diante de Deus os seus problemas, as suas angústias. Creia em Jesus Cristo. Leia a Bíblia, ore. E Deus vai nos abençoar, né? A gente que é cristão tem que fazer essas coisas. Iremos ler um texto da Bíblia onde é narrado o cerco sobre a cidade de Samaria. Os sírios puseram o exército fora da cidade e não deixou ninguém entrar nem sair. Isso que é o cerco. Assim não podia levar alimento para a cidade. Quando os alimentos acabaram, toda a cidade de Samaria toda a cidade passou a ter fome. Então o cerco, ou sitiou, é isto. Você põe um exército em volta da cidade e não deixa entrar ninguém nem sair. Aí o alimento da cidade vai acabando, porque os alimentos vêm de fora do campo. Compreenderam? Então é o que vai acontecer, isso aí a gente vai ver. Então essa pregação a gente vai ver uma parte dela hoje. Lê para mim. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Segundo a Reis 6, 24 e 25. Amém. Iremos falar sobre o cerco dos sírios sobre a cidade de Samaria. A gente falou o que é cerco, né? Não deixava alimento chegar. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo de 24 a 33 e o capítulo 7 todo. Pelo rei, né? Sitiado foi pelo rei Ben-Hadad, no período do rei Jorão, rei de Israel, reino do norte. Por ser um texto longo, dividimos em duas partes. A primeira parte iremos falar hoje, que está no problema do cerco até a promessa de Deus ao profeta Eliseu de livramento. Então nós vamos ver hoje, do cerco à promessa de livramento, a promessa. Bom, então já está falando aí, né? 2 Reis 6, 24 a 33 e 7 1. Depois falaremos da segunda parte, que será o livramento dado por Deus, que está em 2 Reis 7, o capítulo 7 todo. É a próxima pregação. Veremos ao longo do texto que o rei de Samaria, Jorão, culpou Deus e o profeta Eliseu pelo cerco dos sírios. E a população passou a fazer coisas absurdas por desespero. A gente vai ver isso, né? Coisas absurdas começaram a fazer. O desespero foi muito grande. Perguntamos, o que é necessário fazer quando você está angustiado diante de um grande problema? A gente vai ver que a atitude deles foi bem diferente. Então tem atitudes erradas na angústia. Bom, eu vou ler o texto, a parte do texto e comentar. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e foi e sitiou a cidade de Samaria. Provavelmente Ben-Hadad II, outro Ben-Hadad, filho do Ben-Hadad, aquele toda a história lá do rei Acabe e tudo. Isso aí é o comentarista, fazem isso aí, estudiosos, né? Seu pai governou a Síria no reino de Baasa, né? 1 Reis 15, 8. O rei esqueceu a generosidade do profeta Eliseu, 2 Reis 6, de 8 a 23. Lembra que foi a pregação que a gente fez? Fazer bem aos seus inimigos? Que o profeta Eliseu tratou bem os soldados que foram prendê-lo e levou isso para Samaria e fez um banquete para ele. Ele esqueceu disso, Ben-Hadad. A gente sempre esquece do bem que os outros fazem para a gente. É normal. Houve grande fome em Samaria. E eis que sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata.
cabeça de um jumento. Vamos lá falar cabeça de jumento. Não se podia comer carne de jumento. Era um animal impuro. Na lei de Moisés não podia. Está lá em Levítico 11, 26. Ele não ruminava. O animal puro, para você comer a carne, ele tem que ruminar. E não tem as unhas fendidas, dividida em dois, como é a vaca. O jumento é o mesmo que o do cavalo, é o casco. Então não pode. Não, por os dois motivos ele não podia. Porque não ruminava e não tinha a unha dividida. Além do mais, a cabeça de jumento tem pouca carne. Por 80 moedas de prata. Olha o preço. Vamos lá. Esterco de pombo. Para que comprar esterco? Era um nome dado a um alimento muito grosseiro usado pelos israelitas mais pobres. Um pouco de esterco por 5 moedas de prata. Esse esterco de pombo, há vários comentários, né? Eu pus esse comentário aqui que eu achei o mais interessante. Então é um alimento grosseiro, barato, se comprava, que tem um nome, segundo os estudiosos, tem esse nome e esse alimento ainda até hoje ali nos países do Oriente Médio ali, né? E em Israel, chama-se esterco de pombo. Então um pouco disso aí era o quê? 5 moedas de prata, para você ver a fome, o tamanho que era. Ou poderia ser um eufemismo, né? Foi usada uma figura de linguagem, ou eufemismo, para descrever uma maneira geral e menos trágica o tamanho da fome de Samaria. Poderia ser uma coisa simbólica. Estou pondo aqui o estudioso, quando você for ler o caso, ler a Bíblia, você vai ficar, né? Você não vai ter tempo de pesquisar, já estou te dando isso, você vai ter que gravar também, né? Seguindo o texto, quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, o rei de Israel é Jorão, neto do rei Acabe. Então isso era o rei Jorão. Passando sobre as muralhas, vamos falar sobre isso, para dar instruções necessárias para a defesa da cidade contra ataques, para ver se os guardas estavam vigiando e se suas ordens foram executadas. E para observar movimentos do inimigo. Então ele foi lá, tomou uma atitude própria. O que ele poderia fazer como rei, não tinha outra alternativa, né? Ele foi fazer o que um rei normal faria, que provavelmente que não crê em Deus como era ele. A mulher gritou, né? Uma mulher gritou ao rei: ajude-me, ó rei, meu senhor. Pois para onde uma mulher angustiada deveria pedir ajuda? Para esta mulher, era para o rei, por ofício, protetor do cerco e vingador do errado. Então, na cabeça dela, o que ela podia pedir ajuda ali era para o rei, e ela foi através do rei. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderia eu ajudá-la? Se o Senhor não está te ajudando, você está pedindo ajuda para mim, como eu posso te ajudar? Com a eira, trigo, vou te ajudar com trigo, ou com largar, com vinho, o que eu posso te dar? Ele disse: se o Senhor não te ajudar, de onde devo te ajudar? Você me pede milho, ou vinho, ou trigo. Eu não tenho nem para mim. Se Deus não te ajudar, eu não posso. Estas palavras do rei é sinal de compaixão e de desespero. Criaturas são assim, desamparadas sem Deus. Toda criatura é tudo isso, e somente aquilo que Deus faz. Lê o som para mim. Não confia em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Salmo 146, 3. A mulher foi pedir ajuda ao rei, confiou em príncipes. Mas o rei não podia fazer nada por ela. Ela não confiou em Deus, nem pediu ajuda a Deus. Confiou muito em presidente da república, em políticos em geral. Mas o problema não podia, né, ser resolvido, né? Escrevi aqui. Mas eles não podiam resolver o problema dela, o rei. Esta mulher não pediu ajuda a Deus. O rei acrescentou: qual é o seu problema?
O rei supôs que fosse uma comida. Ela respondeu, coisa horrível agora. Prepare-se, você vai escutar uma coisa horrível. Ela respondeu, esta mulher me disse, a mulher estava do lado lá, dê o seu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Olha o pacto, você me dá seu filho, nós vamos matar ele e comer hoje, e amanhã você come o meu. Tem lógica uma coisa dessa? Assim cozinhamos o meu filho e comemos, mas no outro dia, assim cozinhamos o meu filho e comemos. Mas no outro dia, quando eu disse para ela, dê o seu filho para que comamos, ela o escondeu. Ela foi reclamar isso. Esta mulher, ou duas mulheres, ao que parece, estava presentes ali. A magoada apontou para outra. A magoada apontou para outra. Um pacto macabro. Escondeu o filho vivo, provavelmente. Então, na hora do desespero, qual a atitude que a gente toma? Atitudes próprias. Sem consultar Deus, sem nada, uma coisa horrível. Tem um ditado de um escritor que diz assim, em momentos horríveis, toma-se decisões horríveis. Lê para mim. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. As duas mulheres confiaram no seu próprio entendimento, em suas ideias. Fizeram um pacto macabro, uma coisa horrível. Comeram os seus próprios, né? Fizeram um pacto horrível. Qual que é? Comeram os seus próprios filhos. Esse é o pacto que elas fizeram. Não confiaram em Deus, não pediram ajuda a Deus. Fazemos muitos pactos macabros por não consultarmos a Deus e nem pedir a sua ajuda. No casamento. Às vezes fazemos casamentos horríveis, casamentos macabros, sofremos muito. Não oramos a Deus antes de fazermos o compromisso. Na nossa separação também, em vez de socorrermos a Deus, pedimos a Deus, tomamos atitudes que não são santas. E hoje todo dia você pega a televisão, alguém um homem agredindo uma mulher, ou espancando ou matando, porque não aceita a separação. Em vez de correr para Deus por causa da dor que está sentindo. Numa separação a gente quer emagrecer, quer ficar bonito, quer tomar atitude, outro cai no álcool, outro cai da bebida, outro cai no cigarro. Em vez de consultar a Deus e falar a Deus o seu problema. Não, tomamos atitudes macabras, atitudes horríveis que nós tomamos. Uma sociedade, amizades que não servem. Depois vai ficar livre delas é difícil. Vícios. Quantos jovens entram nos vícios achando que é interessante fumar e para depois aquilo está matando ele para largar é difícil. Do álcool, da droga, do vício da coca, da cocaína, do crack. Está um punhado de gente aí lutando e quando era jovem achava que era interessante aquela viagem. E na hora não consultamos a Deus. Tomamos profissões que erradas e depois arrependemos de ter feito aquele curso. Frequentamos igrejas, não consultamos a Deus se é a igreja que a gente deve ir. E assim por diante, fazemos um punhado de coisas macabras, coisas horríveis. Horríveis. Por quê? Porque na hora da angústia, nós fazemos como essas mulheres. Nós oferecemos nossos filhos. Quantas vezes nós agredimos de casa, por alguma coisa não está errada, ou filhos ou sobrinhos. Quantas vezes nós fazemos coisas horríveis, falamos coisas horríveis na hora da raiva, na hora do rancor, porque na angústia nós não consultamos a Deus, tomamos atitudes próprias. Ao ouvir a palavra da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Rasgou as vestes pela tristeza do relato da mulher e por raiva do profeta Eliseu. A gente vai ver isso. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu. Por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Era muito usado quando você queria mostrar arrependimento e humildade diante de Deus, você usar essa roupa de saco, ou coberto de cinza. E o povo viu o que ele estava usando. Todos estavam observando o rei na muralha, né, ou da muralha. O rei Jorão tenta imitar o seu avô, o rei Acabe, quando humilhou diante de Deus pela promessa de ser castigado pelo mal a Nabote.
e o castigo foi adiado. Lá em 1 Reis 21, 29, a gente vai ver isso aí. Jorão não se humilhou de fato. Não há relato de humilhação e pedido de socorro a Deus. Somente tristeza e angústia e nada mais. E nós vamos ver que as atitudes dele a seguir vai mostrar que ele não se arrependeu diante de Deus. Lê para mim, Isaías. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite entre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Isaías 58, 5. Amém. O verdadeiro jejum, a verdadeira humilhação diante de Deus, quando nós reconhecemos que somos falhos e precisamos dele para resolver o nosso problema. Coisa aparente que nós vamos, às vezes, humilhamos um dia, fazemos jejum, pedimos, enquanto estivermos com problema, ó que as coisas melhoram, ó, igreja, tchau, Bíblia, tchau. Isso não é humilhação. A humilhação diante de Deus, jejum de Deus, onde há conversão de fato, onde a pessoa muda sua atitude no dia a dia. Isso não aconteceu com o rei Jorão, a gente vai ver. Esse pano de saco debaixo da roupa dele não significava nada, não era uma verdadeira humilhação. Veremos mais tarde que vestir de saco e cinza foi algo supérfluo do rei Jorão. Suas atitudes não condizem com a atitude de uma pessoa humilde diante de Deus. Continuando a narração. Então o rei disse: que Deus me castiga até o final do dia. Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Então o que ele diz? Que Deus me castiga, olha, que Deus me castiga, ainda pede castigo de Deus se ele não matar um profeta que é de Deus, até, né, estiver com a cabeça sobre os ombros. O final do dia, quer dizer, era daquele dia ainda ele ia matar. Decapitação não era uma punição judaica comum. Não era, muito rápido isso aí. Era mais apedrejamento mesmo. Sempre houve conflito entre os profetas e os reis de Israel. Os profetas sempre davam o recado de Deus aos reis e à nação de Israel. Esses recados geralmente eram de castigo pela desobediência dos reis e da nação de Israel. O rei Jorão atribuiu o cerco sobre Samaria a Deus, a Yahvé. Pensou, o profeta Eliseu era o seu representante. Era quem dava o recado do castigo. Outro motivo do rancor do rei Jorão ao profeta Eliseu era o fato que, até o presente momento, o profeta não ter feito nada para livrar Israel do cerco dos sírios. Ele não tinha aparecido aí, ele culpou ele, que Deus estava castigando e o profeta Eliseu não estava fazendo nada para melhorar alguma coisa. Seguindo o relato. O rei mandou que um mensageiro buscar o profeta Eliseu, um guarda, eu pus soldado. Quando isto, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Quer dizer, quando o rei mandou buscar o profeta Eliseu, a gente vai ver isso, ele estava reunido com os anciões, com os líderes do povo, o profeta Eliseu. Então o povo de Eliseu tinha noção que tinha que procurar o profeta. Em casa com os líderes do povo ou anciões. Os anciões ou líderes do povo procurou reunir com o profeta Eliseu por conhecê-lo como um profeta de Deus. É o caso que o rei Jorão não fez. Ele não procurou o profeta Eliseu para conversar com ele. Tinha procurado Eliseu por seu conselho ou por um milagre. O rei Jorão não consultara a Deus Yahvé e muito menos ao profeta. Um rei digno da família do rei Acabe. Não tinha noção das coisas de Yahvé, Deus de Israel. Então essa atitude dele, a família de Acabe toda era desviada de Deus. Foi um rei horrível, foi o pior rei de Israel, segundo a Bíblia, Acabe. Ele era neto desse rei, então não tinha noção nada do que era sagrado. Uma das mulheres mais más, Jezabel, mulher de Acabe.
do rei Acabe. Antes do mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, feche a porta e não deixe que o soldado entre, ou o mensageiro. O próprio rei virá logo depois deles, o soldado, ou do mensageiro. Feche a porta. Por que ele mandou fechar a porta? Para o soldado, o mensageiro, não entrar e tirar a vida do profeta Eliseu antes do rei Jorão chegar. Ele sabia que ele corria um grande risco, porque o soldado, na hora da raiva, ele faz coisa. Então, ele estava reunido com os anciões e o rei Jorão foi até ele para matá-lo mesmo, ou conversar, a gente não sabe qual atitude. Eliseu ainda estava falando com eles, os anciões, quando o rei chegou e disse. Então o rei chegou, ele abriu a porta e disse: foi o Senhor Deus que fez cair toda essa desgraça sobre nós. Porque iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Olha o que ele fez. Deus deu esse castigo para nós, porque eu ia ficar esperando. Mas ele consultou a Deus, ele não se humilhou diante de Deus, como ele queria resposta. Aí eu não vou esperar mais, esperar o quê? É incrível isso. Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Quer dizer, vai haver alimento a essa hora, ele vai dizer, aproximadamente de manhã, amanhã, né, no outro dia, de alimento. O cerco vai acabar e vai ter alimento. O profeta diz ao rei: assim diz o Senhor: eu sou aquele a quem você tanto ofendeu e atualmente despreza e se recusa a esperar mais. O profeta Eliseu o profeta Eliseu dizer: o Senhor Deus, por sua própria graça e generosidade, enviou-lhes boas notícias de libertação. Então Deus deu boa notícia de libertação a Israel, a Samaria, por quê? Pela graça e misericórdia, porque mereceres não mereciam. Veja a situação atual do cerco dos sírios sobre Samaria. Uma cabeça de jumento era vendida por 80 pratas. Um pouco de esterco, que é o alimento rude lá, barato, vendido por 5 moedas de prata. Veja agora a promessa de Deus. Uma medida de farinha será vendida por 1 moeda de prata. E 2 medidas de cevada será vendida por 1 moeda de prata. É o tempo que vai estar mais barato. Vai ter alimento à vontade. E a gente vai ver na segunda pregação que Deus vai providenciar o fim do cerco e alimento ao filho. As 2 mães confiaram em si mesmas e fizeram um pacto macabro. Mataram os filhos para comerem. Não pediram ajuda a Deus. Uma das mulheres, ao ver que o pacto não dera certo para ela, procura o rei para resolver o caso. O rei, por sua vez, também não confiou em Deus em tempo nenhum. Foi vistoriar as muralhas para ver o que poderia fazer. O rei, ao saber do caso das mulheres, continuou não procurando a Deus. Pelo contrário, culpou Deus e o profeta Eliseu por tudo que estava acontecendo. Mesmo assim, Deus Pai prometeu ajudar os moradores de Samaria sem eles pedirem por socorro a ele, sem eles merecerem. A gente não vê hora nenhuma o povo de Samaria rogando a Deus por socorro. Bem ao contrário, acusando a Deus. Lê Lamentações para mim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Muitas vezes erramos ao não procurarmos a Deus nas horas difíceis. A maioria das vezes não procuramos mesmo, tomamos atitudes horríveis, trágicas, tomamos decisões macabras e culpamos a Deus em todos pelos nossos problemas.
né? Culpamos a Deus e todas as pessoas pelos nossos problemas. Merecemos ser consumidos, mas a misericórdia de Deus não nos deixa sermos consumidos. A misericórdia de Deus não tem fim. As mulheres que fizeram pacto macabro e o rei erraram em não confiar em Deus, mas mesmo assim, Deus prometeu o livramento. Deus é bom o tempo todo. Deus estava vendo o sofrimento e estava esperando que eles rogassem a ele, mas não rogaram. Aí Deus vai, não vão rogar mesmo, eu vou livrar eles. Deus é bom. A gente pensa que Deus não é bom. Lê a conclusão para mim, por favor. Na angústia diante de um grande problema, é necessário procurar a Deus com humildade e fé, e não tomar decisões macabras e culpar o próprio Deus e as pessoas pelas dificuldades. Amém. Eu tenho procurado a Deus com humildade e fé quando estou angustiado ou angustiada diante de um grande problema? Ou eu, na angústia, culpo a Deus e as pessoas? É incrível como a gente faz isso. Na hora de uma coisa dar errada, sempre o outro é errado, né? A gente tem culpa nenhuma. Mas não é a atitude correta, de procurar a Deus. Vamos falar a oração junto? Deus de promessas. Deus de promessas. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado Pela salvação em Jesus. Na angústia dos problemas, Na angústia dos problemas. me ensina a confiar em Ti Me ensina a confiar em Ti e não ter atitudes macabras e não ter atitudes macabras. e culpar a Ti e as pessoas. E culpar a Ti e as pessoas. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. No livro de Tito, lá no Novo Testamento, diz o seguinte: Na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Tito 1:2. amém. Nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz e na sua ressurreição para nos salvar. Nós cremos no sacrifício de Jesus e que ressuscitou. Por isso temos esperança na vida eterna. Porque Deus não mente. E Ele prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu antes da criação do mundo. Né? Na tradução NTLH. Então Deus tem prometido bênçãos para nós antes da fundação do mundo. E enviar Jesus Cristo para nos salvar. É a esperança que a gente tem na vida eterna. Bênçãos aqui também. Mas a gente não pode ser muito materialista. Estava lendo um texto esses dias muito bom e ele vai falar sobre o materialismo. Como tem tomado conta das pessoas, da nossa mente. E tem que pensar em Cristo. Nunca nada que nós fizemos que não seja Jesus Cristo em primeiro lugar. Se somos cristãos. Lê para mim, Salmo. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Salmo 60:11. O salmista pede socorro ao Senhor Deus. Socorro para se defender dos adversários. Pois o socorro ou a ajuda das pessoas era inútil naquele momento que o profeta estava falando. Algumas coisas as pessoas podem ajudar, não pode? Pode. Mas nem tudo. Então, naquele momento ele viu que o socorro do homem, o salmista diz, era impossível, só Deus podia salvar. O mesmo deveria ter feito as duas mães e o rei. A situação era impossível de ser controlada, mas eles não pediram socorro. Mas eles não fizeram. Faça como o salmista, pede socorro ao Senhor Deus, quando os seus problemas são grandes e ninguém pode te ajudar. O Senhor Deus, Yahvé, fará o milagre de que você tanto precisa. Te dará o consolo que você precisa. Confie em Deus. A hora que você vê que você está cercado, se você não tem jeito de sair, não tem jeito de entrar. Né? Você está dentro e não tem jeito de sair. E você precisa resolver as coisas. Você sente que está amarrado e as coisas estão piorando. Você sente que vai morrer por aquele problema, como a pessoa sentiu na época, que ia morrer sem alimento. Ao ponto de desespero. Não se esqueça. Lembre das palavras do salmista. Quando ele clama a Deus contra os seus adversários. No caso ali era o cerco de Samaria. Não, era o cerco a Samaria pelos sírios. Às vezes sua vida está cercada. Você não tem aonde ir.
E o socorro das pessoas é inútil. Seu filho não pode te ajudar, seu esposo não pode te ajudar, ninguém pode te ajudar. Mas Deus, o Senhor Deus, pode te ajudar. O Senhor é o Deus do milagre, basta crermos, encher o coração de esperança, que Ele vai resolver aquilo que é impossível ao homem. Amém? Vamos orar, quero orar por você. Põe o seu problema agora diante de Deus. Que Deus te abençoe, te dê conforto, faça um milagre na sua vida. Senhor Deus, querido Pai, essa pessoa que está angustiada, Senhor, que está sentindo que tem um cerco, Senhor, que está sendo sitiada, alguém que não deixa ela andar, que não deixa ela caminhar, e ela está, as coisas não estão acontecendo, ela precisa se mover, meu Deus. E ela está sentindo que está morrendo de fome, que seus problemas estão devorando. E ela está ao ponto de ficar desesperada, Senhor, como essas duas mães fizeram um pacto macabro, horrível. O Senhor, ao ponto dela, essa pessoa também talvez está desesperada, ao ponto de culpar as pessoas e o próprio Deus pelo seu problema. O Senhor, mas o Senhor é o Deus do milagre e da promessa. Como o Senhor prometeu, Pai, que ia mandar alimento naquela mesma hora que o profeta Eliseu estava conversando com o rei Jeú. Pai, que o Senhor manda, Senhor, o livramento, e que o Senhor faça uma promessa na vida dessa pessoa. E que nós aprendemos, Senhor, a pedir a Ti, jogar nossas vidas diante do Teu altar. Nos dê uma vida de oração, uma vida de confiança em Ti, Senhor. Uma vida de mais leitura da Bíblia, uma oração, mais confiança. Faça um milagre nessa vida, Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te peço, dê consolo naquele que perdeu alguém, Jesus, que está desesperado. O Senhor traga alívio, Jesus, esperança de milagre, de cura, seja qual for o problema. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Vamos orar a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus. E que esse cerco sobre a sua vida seja tirado em nome de Jesus. Que Deus faça um milagre em sua vida. Até a próxima. Fique com Deus. Amém.